devoção. Né? Então, com a palavra, a Mari, bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu me formei agora em março na universidade e eu fiz o TCC que foi que eu apresentei para vocês na minha última palestra, que foi direcionado à aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, logo em seguida, eu ingressei no mestrado e agora eu continuo pesquisando a devoção, mas em um período um pouquinho mais longínquo, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou fazer uma pequena rememoração da minha primeira palestra para vocês se lembrarem um pouquinho de tudo que foi falado e para vocês conseguirem compreender melhor como essa devoção foi evoluindo ao longo do tempo. Então, para iniciar, eu queria falar um pouquinho das minhas motivações pessoais, porque sempre que eu falo sobre o meu tema de pesquisa, me perguntam por que eu cheguei a Nossa Senhora de Guadalupe. E a questão foi, eu só cheguei na história por conta de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer faculdade de História, não era uma opção para mim. Eu não tinha também opção de fazer outro curso. Aquela época de adolescência que a gente fica muito perdido no que vai ser da vida, né? E aí eu conheci a devoção Nossa Senhora de Guadalupe na sala de aula, em um cursinho que eu fazia para o PISME, e um professor falou sobre a independência do México e citou a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, como ela foi usada na independência. Só que ele citou de forma, fazendo uma grande ofensa à Nossa Senhora, e aquilo me atingiu muito fortemente. E aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, e me tornei grande devota de Nossa Senhora de Guadalupe, e achei que seria bom para mim continuar pesquisando a devoção, e por isso eu entrei na graduação em História. E aí, na graduação, eu tive algumas matérias que me ajudaram a entender como é importante estudar e entender as devoções. Porque essas devoções, elas moldam a sociedade, e principalmente nesse caso, como vocês vão ver daqui a pouco, a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, ela forma a identidade nacional mexicana. Então, ela é muito importante para essa sociedade. E ela tem singularidades que nenhuma outra devoção mariana tem, porque ela tem um uso político muito forte na sociedade mexicana. E aí, para iniciar, esse livro, Quetzalcóatl e Guadalupe, para mim, é o melhor livro já escrito sobre a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Esse historiador, apesar dele não ser um historiador católico, ele consegue reunir em amplos aspectos da devoção sem maltratar o catolicismo. Ele faz um trabalho muito bom e ele pega desde o século XVI, da aparição, até o século XIX, fazendo um compilado dos momentos mais importantes da devoção. E aí, inclusive, eu cheguei a uma parte da minha pesquisa graças ao livro dele. Eu vou falar para vocês mais à frente. Mas essa frase que ele fala aqui no livro é: a criação mais complexa e singular da Nova Espanha não foi individual e sim coletiva, e não pertence à ordem artística e sim religiosa, o culto à Virgem de Guadalupe. A criação mais importante da sociedade mexicana é o culto à Virgem de Guadalupe. O guadalupanismo é muito forte e muito presente na sociedade mexicana. E aí, para rememorar um pouquinho da minha primeira palestra aqui para vocês, não dá para eu chegar direto no século XVIII sem falar como ocorreram as aparições e como essa aparição conseguiu se consolidar lá no século XVI. Então, as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe a São Juan Diego ocorreram entre os dias 9 e 12 de dezembro do ano de 1531, no século XVI. E o milagre da tilma, que é a tilma que está exposta na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, ocorreu no dia 12 de dezembro, que é a data que nós comemoramos ainda hoje, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E essa aparição, ela está narrada no documento Nicamocoa, que traduzindo para o português é Aqui se narra. E nesse documento a gente consegue encontrar todo o diálogo que ocorreu entre Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe, em primeira pessoa, como se fosse escrito pelo próprio Juan Diego. Esse documento ele é atribuído a Antônio Valeriano, e ele foi governador de Tenochtitlan, e alguns historiadores acreditam que ele possa ter ouvido a história diretamente do próprio Juan Diego ou de algum familiar dele, pelo conteúdo do documento ser em primeira pessoa. Só que o que acontece?
A datação mais antiga desse documento, que está em uma universidade dos Estados Unidos, é de 1649. Então, se distanciam alguns anos da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, isso é um grande problema para nós historiadores. Na minha pesquisa do TCC, eu me preocupei em encontrar uma datação mais próxima que levasse a uma data perto de 1531 que pudesse provar que essa devoção já existia, porque muitos historiadores, através desse documento Nicanor de 1649, dizem que essa devoção foi criada pelo segundo arcebispo do México, que é o Dom Montúfar. Só que a aparição ocorreu para Juan Zumárraga, o primeiro bispo do México. E aí, eu vou explicar para vocês um pouquinho do contexto que ele estava inserido para justificar algumas coisas relacionadas a essa aparição. Primeiro, Juan Zumárraga, ele é bispo do México a partir de 1530 até 1543. Então, ele morre com pouco tempo sendo arcebispo. E nesse momento, o mundo estava passando por diversas mudanças, né? 1531 é muito próximo de 1517, que é quando acontece a Reforma Protestante. E muitas coisas do catolicismo estavam sendo questionadas nessa época, inclusive o uso das imagens. E principalmente os franciscanos estavam sendo, nesse início, muito contaminados pelo humanismo. Então, Juan Zumárraga, sendo um franciscano, ele acaba por não escrever um documento, porque ele acreditava que a conversão dos indígenas astecas deveria vir pela Bíblia. Por quê? Porque esse povo já tinha muitos sincretismos, ele já tinha diferentes imagens, diferentes divindades, então trazer mais uma imagem poderia ser um problema. E também porque nesse período a igreja não cobrava ainda que se existisse um documento que falasse sobre a aparição. E esse é outro erro de muitos historiadores, cobrarem do Juan Zumárraga esse tipo de documento que nem a igreja solicitava, né? Eles querem estar acima do que a igreja pedia. Outra questão é que se tem uma viagem que ocorreu nesse mesmo ano da aparição do Juan Zumárraga para Castela, que fica na Espanha. E o México, que nessa época se chamava Nova Espanha, era uma colônia espanhola. Então, o fato dele ter feito uma viagem para a Espanha no mesmo ano em que ocorre a aparição pode ser um indicativo de que ele foi relatar algo, apesar de não se ter um documento escrito. E, como eu disse para vocês, o mundo estava passando pela Reforma Protestante e a igreja na Nova Espanha era a igreja da Contra-Reforma. Era a igreja que estava sofrendo todos esses ataques e estava tentando se fortalecer ali. Lembrando que o catolicismo tinha recém-chegado. A conquista do México se dá em 1521. Então, 10 anos de conquista, Nossa Senhora aparece. É muito recente. O catolicismo estava começando a se formar nessa sociedade. E aí, eu tiro essa parte do Concílio de Trento, que fala sobre o uso das imagens, né? Esse trecho é de 1563. Juan Zumárraga morre em 43. Não tem como uma lei que foi feita após a morte dele servir para ele. Não tem como ele ser enquadrado na questão de não escrever um documento, se ainda não era uma regra, né? E aqui eu grifei a parte. As imagens devem existir, principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de todos os outros santos, porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais representados nelas. Adoremos unicamente a Cristo por meio das imagens que beijamos, cuja semelhança é espelhada nessas imagens. Então, nesse momento, no Concílio de Trento, se termina toda essa questão das imagens que já vinha de muito tempo, né? A Reforma Protestante só fomentou ainda mais. E aí, a utilização de imagens em igrejas católicas estava sendo muito discutida e só foi definitivamente oficializada após o Concílio de Trento, que ocorrera entre 45 e 63, anos após a aparição. E aí, o que acontece com essa imagem nesse período em que não se tinha nenhum documento sobre ela? Bom, Juan Zumárraga, quando ele recebe a tilma, ele guarda na capela do Palácio Episcopal, mas ele abre essa capela para veneração, então as pessoas podiam ir lá visitar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.
Quando ele vê que o volume de devotos está aumentando, então ele coloca ela em uma capelinha construída no Monte Tepeyac, que é a primeira capela em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, logo ali em 1532. Essa capela também vai ficando pequena, assim como outras e outras e outras, e nesse período várias capelas são construídas e demolidas, porque a devoção vai crescendo e ganhando força mais e mais. Até que em 1609 se constrói, com a doação dos moradores da região, uma igreja definitiva para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, nessa imagem, vocês conseguem ver a igreja definitiva, e todas essas pequenas imagens que tem Nossa Senhora de Guadalupe são locais em que a imagem passou anteriormente, antes de estar nessa igreja definitiva, que também já foi demolida porque precisou ser ampliada mais tarde. E aí, bom, nos anos 1500 e 1600, a história da devoção é basicamente essa. Ela vai crescendo, ela vai conquistando mais e mais devotos, principalmente os indígenas, inicialmente, até que ela chega ao clero, o clero aceita essa devoção, os padres começam a lutar por essa devoção, e aí ela se consolida. Mas existem momentos em que ela vai se tornando mais forte. E esse daqui é um deles. Bom, com o passar do tempo, a devoção foi se perpetuando, mas ganha maior força quando, em 1737, chega no México a imprensa, que, através das ordens religiosas, passa a imprimir diversos livros e novenas em honra à Virgem. Quando a imprensa chega no México, se tem uma preocupação dos crioulos, que são os filhos de espanhóis nascidos no México, em construir uma história guadalupana. E aí o que seria isso? Construir uma identidade nacional mexicana que não estivesse mais vinculada com a Espanha. Esse sentimento nacionalista ele já começa a surgir aqui em 1737 e ele vai eclodir na independência do México lá em 1810. Esses livros que eles imprimiam eram basicamente a história da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe ou a história da Nova Espanha contada através do olhar guadalupano, assim como novenas também, que as pessoas poderiam rezar e aumentar ainda mais a devoção. Nesse período, a gente vê nos jornais muitas notícias de novenas sendo feitas a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, por exemplo, em 1738, nessa região se tem uma peste, e é noticiado no jornal em todos os meses uma novena a Nossa Senhora de Guadalupe pedindo pelo fim da peste. Ou então, missas solenes ou procissões solenes em honra a Nossa Senhora de Guadalupe pedindo o fim da peste. A intercessão dela aumenta muito com a chegada da imprensa e com essa divulgação da devoção que se dá através da imprensa. E aí, um trecho também do livro do Lafay, que é: a prática de novenas era frequente, algo fácil de verificar. Acima de tudo, o gosto pelo maravilhoso cristianismo, a paixão pelas tradições milagrosas relacionadas às imagens sagradas, então características do povo mexicano, aparece como um aspecto essencial da devoção crioula. Como eu disse para vocês, o México ele vem com um sincretismo religioso no início da colonização, justamente pelas divindades que eles tinham, né? Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, ela foi muito aceita no seu início porque no mesmo monte que ela apareceu existia uma outra divindade feminina que se chamava Tonantzin. Então, de início, houve o sincretismo de Tonantzin para Nossa Senhora de Guadalupe, até que a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe realmente fosse concreta e Tonantzin fosse completamente esquecida. Então, todo o catolicismo do México, nesse período, até a concretização dele, ele é presente de sincretismos. E o uso da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi um meio facilitador justamente por conta desse período. Já em 1754, ocorre o ápice da devoção nesse momento, que é: a devoção à Virgem de Guadalupe é reconhecida pelo Papa Bento XIV e se torna padroeira da América Setentrional por meio da encíclica Non Exequite. Essa encíclica, eu ouço falar dela em todos os lugares, em diversos livros,
mas eu não consigo encontrá-la para ler a encíclica exatamente. Eu sei o que contém nela, que é uma missa em honra a Nossa Senhora de Guadalupe sendo autorizado, e um ofício a Nossa Senhora de Guadalupe também sendo autorizado, e ela é elevada, a devoção ela é reconhecida pelo Papa, e nesse momento se tem o ápice da devoção guadalupana. Por quê? Como eu disse para vocês, o México queria uma identidade nacional própria, não vinculada mais à Espanha. E a Espanha também tinha uma devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a Nossa Senhora de Guadalupe de Extremadura, que eu falei para vocês muito na minha primeira palestra. Essa devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, ela se chocava com a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe mexicana, justamente por terem o mesmo nome. Mas quando o Papa Bento XV eleva Nossa Senhora de Guadalupe mexicana à condição de padroeira da América, ele coloca o catolicismo crioulo acima do catolicismo espanhol. E ele torna mais fácil a questão da identidade nacional mexicana, porque é através da religião que os mexicanos se veem acima do povo espanhol. E aqui eu trouxe alguns exemplos de notícias que saíam nos jornais em relação aos livros que eram impressos em honra a Nossa Senhora de Guadalupe. Por exemplo, essa daqui fala de um sermão que foi impresso, que é no juramento do patrocínio de Nossa Senhora de Guadalupe no ano de 1738, um ano após a imprensa chegar no México. Então, muito recente. Temos outro aqui também, que vai falar sobre um novo livro, com um sermão publicado, a Maria Santíssima, Nossa Senhora, em sua prodigiosa aparecida imagem de Guadalupe, de padroeira geral contra a epidemia. Essa daqui é a epidemia que eu falei para vocês, que assolou a região nesse período de 1738, e que existem várias e várias notícias de missas e novenas em relação a essa epidemia. Aqui, esse trecho desse livro eu acho sensacional, que é: essa disposição muito favorável do Papa prometia o rápido sucesso da causa guadalupana. No entanto, as coisas tiveram que seguir seu curso normal. O processo foi mesmo interrompido por um obstáculo inesperado e, para a época, aparentemente inamovível. Perderam-se documentos cuja recuperação foi verdadeiramente extraordinária, mas os detalhes não são para este lugar. Mantendo o pensamento sobre Bento XIV, cuja força de sanção pontifícia queremos compreender, ficamos sabendo que ele enviou a proposta de missa e ofício à Congregação dos Ritos, enquanto estudava a questão geral da devoção e do mecenato. E quando os documentos litúrgicos lhe foram devolvidos com voto favorável, ele emitiu suas famosas cartas, aprovando o que era pedido e acrescentando favores espontâneos. Ele incorporou em sua breve encíclica Non Exequidem a petição mexicana como um resumo da história das aparições e dos milagres e as evidências da devoção e generosidade popular. Ele também inseriu a nova missa e ofício juntamente com o decreto de aprovação emitido pela Congregação dos Ritos. Esse é um momento muito importante para a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. É a primeira vez que Nossa Senhora é considerada padroeira das Américas. Mas lá em 1910, ela vai ser considerada padroeira de todas as Américas. Aqui é da padroeira da América Setentrional, mas em 1910 ela vai ser elevada a padroeira das Américas Gerais. Esse livro aqui, ele é de 1857 e ele é do Jorge Lee. Nesse momento, o catolicismo crioulo se sobressai ao catolicismo espanhol. Uma devoção colonial se torna importante a ponto de ser reconhecida pelo Papa e o sentimento nacionalista em torno dela cresce ainda mais. E o que eu quero dizer com o sentimento nacionalista? Quando nós chegamos mais perto do momento da independência do México, nas notícias dos jornais, quando a gente vai acompanhando o que está acontecendo nessa sociedade, a gente vê notícias pedindo a intercessão a Nossa Senhora de Guadalupe para que o México se torne independente. Então, o uso da devoção, ele vai entre amplos aspectos. Nossa Senhora de Guadalupe, ela é solicitada para questões de saúde, e no México desse período ela é considerada padroeira contra epidemias, porque com a ajuda dela eles conseguiram vencer as epidemias que estavam existindo. O uso político dela, que vem na independência e mais tarde em outros períodos, que eu vou falar rapidamente para vocês,
e também o uso religioso. Então, em diversos aspectos da sociedade mexicana, Nossa Senhora de Guadalupe é utilizada. E aí, a identidade nacional se torna ainda mais forte. Por quê? Tem um autor que se chama Ariel Arnal, e ele é mexicano, e ele escreve no livro dele que o sentimento nacionalista mexicano ele é guadalupano, e que ser guadalupano ultrapassa os sentidos da religião. Você pode ser ateu e guadalupano, você pode ser evangélico e guadalupano, você pode ser qualquer coisa guadalupano, porque ser guadalupano no México está além da religião. Ele vai para o sentimento de identidade nacional. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco dessa identidade nacional em um poema publicado no jornal um dia antes do aniversário das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, então no 11 de dezembro de 1805. Quando te levanta ao México sua glória ao receber os presentes de Maria. Em todos aqueles que nas nações nunca houve outra assim a memória. No mundo não há lugar, nem história, nem em todos os corações humanos há gratidão suficiente, nem expressões que ao louvá-lo saiam vitoriosos. Quem poderia pensar que Maria, tesouro tão apreciado, que horas o coração dele colocaria em você? Em sua bela pintura ele deu a você, para sua honra, glória e alegria. Isso não é estar privilegiado em seu amor? Então, nesse momento, se tem algo muito curioso na história do México, que eles acreditam que o México, por conta da prodigiosa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe e da força que esse catolicismo vai ganhando lá, que o México é a nova Roma, e que o México seria capaz de salvar o catolicismo. Então, que se a igreja sofresse um ataque, seria o México a levantar a igreja católica, por conta da força dessa devoção e pela aparição de Nossa Senhora de Guadalupe lá, que nesse momento poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, mas ela escolheu o México e eles se sentiam verdadeiramente especiais por essa escolha. Aqui eu trouxe um quadro que é o Retábulo da Independência, para demonstrar para vocês o uso político de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós conseguimos ver aqui o padre Miguel Hidalgo, que é o padre que dá o grito de Dolores, que é o grito de independência mexicano, e ele segurando o estandarte de Hidalgo, que é bem famoso, que é uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe feita nas mesmas dimensões que a tilma original. Ela foi pintada e feita nas mesmas proporções e utilizada. Ela não foi feita com o objetivo de ser o estandarte de Hidalgo. Ela já existia e ele se apossou dela para dar o grito de independência. E aí a gente vê, no momento de dar o grito de independência, ele recorre ao que para ele representa com totalidade o nacionalismo do México, que é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse quadro, ele é de 1961. Aqui, uma imagem mais próxima do estandarte de Hidalgo. Essa é uma representação, tá? Não é um estandarte de fato. É só para vocês conseguirem entender como ele era. E aí, eu trago para vocês uma notícia que, quando eu a encontrei no jornal, foi o que me deu a base para eu conseguir fazer o meu projeto de pesquisa do mestrado, que é o Sermão em Ação de Graças a Maria Santíssima de Guadalupe pelo feliz sucesso da independência. A independência, as lutas de independência do México, elas se iniciam em 1810 e elas terminam em 1821. Então, elas duraram 11 anos. E nesses 11 anos, todos os meses, a gente vê nos jornais notícias pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe para que o México saia vencedor nas lutas de independência. E essa notícia aqui é de quando o México conseguiu, de fato, se tornar independente e é celebrada uma missa em ação de graças a Nossa Senhora de Guadalupe pela intercessão. Não só isso, também foram feitas novenas, assim como eles sempre faziam. A devoção continua presente após as lutas de independência. Eles não esquecem Nossa Senhora de Guadalupe depois que se tornam independentes. E aí, esses também não são os únicos momentos, não é o único momento que Nossa Senhora de Guadalupe é utilizada no contexto político no México.
A gente tem a Revolução Mexicana, em 1910, em que eles novamente, as tropas zapatistas recorrem novamente à devoção a Nossa Senhora de Guadalupe e ao uso político dessa imagem. E também na Guerra dos Cristeiros, que já é um momento mais especial para o catolicismo, né, que é quando o catolicismo chega a ser proibido no México, eles também recorrem à devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. E aqui eu queria trazer para vocês essa frase do Gruzinski, que não é um historiador do qual eu sou fã, mas eu acho que essa frase dele, ela consegue trazer exatamente o que é o culto à Virgem de Guadalupe no México. O culto à Virgem de Guadalupe é o exemplo mais surpreendente. Tanto quanto televisão, sua efígie milagrosa, que apareceu no índio em 1531, ainda é o imã que une as multidões, e o seu culto continua a ser um fenômeno de massa que ninguém ousaria questionar sob pena de incorrer em iconoclastia. Então, eu trouxe para vocês esses 3 livros aqui, que são indicações para quem quiser entender um pouco mais do uso político de Nossa Senhora de Guadalupe. O primeiro, que eu já falei, é o Quetzalcoatl Guadalupe. Esse livro ele vai pegar diferentes períodos da história do México, do século XVI até o século XIX. E ele vai demonstrar o uso da devoção no sentido religioso. Então, ele vai fazer uma história da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe no sentido do crescimento da devoção. Então, como os devotos foram aumentando ao longo do tempo, as igrejas, o período em que elas foram construídas, ele dá inclusive um mapa detalhado das igrejas que foram construídas em honra a Nossa Senhora de Guadalupe. É um livro difícil de achar, mas que vale muito a pena se encontrado, porque a edição dele é do Fundo de História Econômica do México. Então, é um livro que vocês não vão achar facilmente no Brasil, mas vale muito a pena por todo o conteúdo que ele tem, e para mim é o livro mais completo quando vai se falar no sentido religioso da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Agora, é claro que a minha pesquisa ela não se baseia só em autores que vão falar sobre religiosidade. Então, esse livro aqui, que é A Guerra das Imagens, que é o do Gruzinski, eu acho importante a leitura dele porque ele vai trazer uma visão do uso das imagens em geral, não só de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele fala dela aqui em um único capítulo. Mas o que ele faz é mostrar como as imagens influenciam as sociedades. E na parte que ele fala sobre Nossa Senhora de Guadalupe, ele demonstra um pouco disso. Como Nossa Senhora de Guadalupe influencia, como o catolicismo conseguiu se utilizar da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe para aumentar ainda mais a devoção. Então, é um livro que temos que ter um pouco mais de cuidado, mas que é muito interessante a leitura. E esse aqui do David Brand, que ele vai falar sobre o nacionalismo mexicano. Então, ele vai trazer a questão do nacionalismo em si, mas mostrando o quanto esse nacionalismo é formado em Nossa Senhora de Guadalupe. E como a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe ela vai ser importante, e porque em todos os momentos mais importantes de luta política do México, ao invés de se recorrer à bandeira nacional, como nos outros países, o México recorre ao estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe e a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe para vencer, através da religião unida com a política, essas guerras. E, enfim, esse é um pequeno resumo de toda a pesquisa que eu tenho feito. Eu estou no primeiro ano do mestrado ainda, então eu ainda tenho muita coisa para pesquisar e muita coisa para aprofundar em relação a isso. Principalmente ainda faltam alguns anos de jornal para eu ler e ver o que mais eu posso encontrar. Até agora eu encontrei coisas muito boas. E eu também penso em me aprofundar mais sobre a questão da epidemia. Talvez buscar documentos que mostrem mais quantas pessoas morreram nessa epidemia, o porquê Nossa Senhora de Guadalupe foi tão utilizada nesse momento especificamente, como as pessoas aderiam a essas novenas, iam às igrejas e tudo mais. Então, essa é a minha pesquisa. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.
sobre tudo que foi falado. Existe uma correlação com a história parecida nossa, além dela se verificar como é que está dentro da população mexicana? Sim, existe uma relação. Uma historiadora, a Juliana Beatriz de Souza, ela escreveu um artigo que chama Virgem Mestiça, acho que as Virgens Marias do Novo Mundo, em que ela faz uma relação das aparições marianas que ocorreram em todo o território da América. E ela faz uma relação de Nossa Senhora Aparecida com Nossa Senhora de Guadalupe, no sentido de que as duas, se tirarem todos os adornos que foram acrescentados nelas, são uma imagem da Imaculada Conceição. E ela acredita que a imagem de Nossa Senhora Aparecida que nós temos aqui no Brasil era uma imagem barroca de Nossa Senhora de Guadalupe. No Brasil, antes da aparição de Nossa Senhora Aparecida, se tinha uma devoção que estava sendo iniciada a Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, à beira de um rio, que eu não vou me lembrar o nome, se tinha uma capela a Nossa Senhora de Guadalupe. Essa capela foi invadida, ela foi profanada, e a imagem que se tinha dela foi quebrada em 2 pedaços e foi jogada nesse rio que deságua exatamente no rio que Nossa Senhora apareceu lá em Aparecida. E aí ela faz essa relação de que essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pode sim ser a mesma imagem encontrada em Aparecida e que isso não invalidaria o milagre de Aparecida, por exemplo. Só que no momento em que uma imagem de Nossa Senhora foi profanada, Deus se utilizou para exaltá-la novamente e realizar um novo milagre e tornar uma nova devoção. Muito porque as aparições de Nossa Senhora, elas têm uma sequência. Sim. Uma complementa a outra, né? Sim. Sim, as aparições marianas, elas têm essa característica de se continuarem. A própria devoção à Nossa Senhora de Guadalupe mexicana, ela é uma continuação da devoção espanhola de Extremadura. Então, podem ocorrer esse tipo de ligação entre as aparições marianas. Você? Do termo? Então, originalmente, esse termo ele é espanhol, na verdade. Existe um rio na região de Extremadura, que é o Rio Guadalupe, que é o rio em que ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, se não me engano, no século XI. E é por isso que Nossa Senhora de Guadalupe escolhe esse nome. Porque o Hernán Cortés, que é o conquistador do México, ele nasceu na região de Extremadura e ele era devoto de Nossa Senhora de Guadalupe de Extremadura. Quando ele chega em Nova Espanha, ele chega trazendo essa devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Tanto que já foram encontrados pequenos santinhos dessa devoção espanhola no México, nesse período. Quando Nossa Senhora de Guadalupe fala para o tio de Juan Diego que ela quer ser chamada de a perfeita Virgem Santíssima de Guadalupe, ela está unificando essas duas populações, porque ela pega, Guadalupe é um nome que não existia no Nahuatl, que é a língua do indígena, e esse primeiro documento é escrito em Nahuatl. Ela pega a devoção espanhola, se apropria para o México e assim os dois povos que estavam nessa dificuldade de conseguir um conciliamento religioso conseguem ter a mesma devoção, só que em locais diferentes. E isso é um problema para os espanhóis mais tarde, quando o Papa reconhece a devoção mexicana e não reconhece a devoção espanhola que vem primeiro. Pode perguntar? Na verdade, é uma constatação que, de certa forma, o Chico tem uma relação, assim, né? Aqui já foi exibido, não sei se eu estou um documentário muito interessante sobre a estampa, né? Que faz uma análise toda do ponto de vista científico, né? E no outro ponto de foi a graça que eles apresentou uma estampa ficada até pouco tempo, a grande história de Santa Maria, por 20 anos, da Virgem de Guadalupe, agora está na biblioteca. Então, né, e você já 2 vezes já aqui estão falando para nós, então é um tema que nos agrada bastante.
A minha pergunta é em relação à documentação da época, que você falou que tem jornais e tudo, mas documentos eclesiásticos, tem alguma coisa preservada? Igual, por exemplo, do Brasil, período colonial, muita coisa está na Crônica em Portugal. No México, isso foi conservado? Tem acesso à pesquisa, a esses documentos digitalizados? Então, digitalizados não. O que eu tenho digitalizado são os jornais, porque o jornal é algo de domínio público e o próprio governo digitalizou todos os jornais desse período, que me facilitou muito, então consigo todos eles online. Eu consegui alguns documentos, que foram aqueles que eu apresentei para vocês na primeira palestra digitalizada, que foram os códices, que são os documentos indígenas. Então, documentos com desenho da aparição, documentos que retratam as primeiras capelas e tudo mais. Documentos eclesiásticos eu teria aqui no México, mas a minha orientadora disse para mim que agora não é negócio eu ir, que talvez deixando para o doutorado, porque eu precisaria de mais tempo. E se eu encontrasse esse tipo de documento, eu ia precisar de mais tempo para minha pesquisa e eu não tenho esse tempo. Infelizmente, o mestrado são 2 anos fechadinhos ali, não tem como estender muito. E aí, simplesmente, você falou, tentei pesquisar aqui, mas... Sim, o Luiz também já tentou me ajudar a encontrar essa encíclica, ela é bem difícil. Mas não tem nada, não tem muita coisa de bem relação a esse, uma bula, sessão concreta. Mas vou tentar também... Esses documentos, o pessoal do Centro do Almoço está fazendo uma coleção de documentos papais de séculos. Você conseguiu entrar numa coisa, alguma coisa assim? Não, nem sabia. Eles vão publicar o projeto até está bem vazado. Mas eles tinham conseguido um monte de documento para traduzir. Agora, tem uma coisa que é interessante, não parece, mas a Santa Sé responde com muita facilidade. Teve pessoas que escrevem dúvida. Eles xerocam, mandam coisas e respondem com muita facilidade. Às vezes mandando para lá também, solicitando, pode ser que eles façam uma cópia para você e te enviem. Eu sei que eles respondem com muita facilidade a Santa Sé. Muito bom, vou tentar. Mais alguma dúvida? Sabe se tem algum registro dessa viagem de Nova Espanha? Tem documentos também, mas só lá no México. E essa é a questão, eu já escrevi para a igreja lá do México algumas vezes, eles não respondem, então realmente é só indo lá. Para o TCC eu queria um documento que fosse a aprovação da construção da primeira igreja. E eu sei que esse documento existe, mas também não obtive a resposta deles para conseguir esse documento, então eu deixei ele de lado e segui como eu pude. Então, Maria, em nome do Instituto, a gente agradece, né, a sua segunda visita, que venha mais vezes, à medida que for tendo aí, complementando os estudos, né, venha a essa casa partilhar.